Estoura a bomba na manchete, fica a malta indignada. Matas fala, o diabo a sete, depois vai saber e nada. Diz que o crime não compensa, toma coisa bem pensada. Pensa bem quem assim pensa, depois vai saber e nada. 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 O que se passa neste mundo, tentação é desgarrada na verdade. E no fundo depois vai saber e nada. A montanha pariu um rato, que história tão mal contada. Alarido e desacato, depois vai saber e nada. Muito bonito, muito elegante, como sempre. Muito boa noite. Muito obrigado. Começou neste mês de julho a campanha Ir aos CTT e enviar uma árvore para a floresta portuguesa. Na sexta edição da campanha do CTT e da Quercus, se for aos Correios e comprar um kit de 3,5 € com um medronheiro, equivale a uma árvore plantada numa zona protegida. Muito bem. Isto é uma iniciativa muito linda, mas se uma carta via CTT leva quase um mês a chegar, eu imagino que uma árvore só deve chegar do destino. Já o Sol explodiu, e o universo acabou, e os dinossauros voltaram a existir. E um medronheiro, eu imagino o tempo que os CTT vão levar. Se eu enviar uma garrafa de medronho via CTT para o meu tio Júlio, que é alcoólico e precisa de medronho para fazer a canja, eu aposto que alguém a vai beber pelo caminho, Zé. Exatamente. Os CTT, hoje em dia, são, para além de um banco, uma loja que vende bonecos e raspadinhas e cenas. Não os ponham a fazer entregas, seja lá do que for, que para isso eles não têm jeito nenhum. É mais provável vocês deitarem a mão daqueles peluches numa máquina de feira que tem um guincho do que os CTT cumprirem uma data de entrega. Bom, a minha única esperança, Zé, com os CTT é que os próprios CTT investam em drones. Que há uns tempos a Amazon estava a preparar um sistema de entrega com recurso a drones que demoravam apenas meia hora a chegar ao cliente após a encomenda online. Isso, evidentemente, se não apanhassem aquela bicha interminável de drones em trânsito lento no IC19, certo? Ali junto às galvanas. Deixa-me dizer-te, Bruninho, que tens um par de calvanas tão giro. Estás tão bonito. Zé, muito obrigado, Zé. Devo dizer que este meu par de calvanas está aqui para fazer pandan com o teu par de calvanas também. Bom, se a ideia dos drones for para a frente em Portugal, parece que já o estamos a ver. Abriu a época de caça ao drone. Oi. Já estamos a ver os caçadores a fazerem panelas de trinca com bofe para os perdigueiros. Vou alimentar aqui os meus cães, que amanhã vamos à caça. Tu, queres vir caçar? Vamos à caça, então! Ontem estive a usar na caça. Por acaso já te comecei bem. O que é que apanhaste? O primeiro tiro... Pau! Bem-me um drone, bem bom. Um drone trazia-me uma garrafinha de Famous Grouse. Opa, daqui. Isso é aquela da galinhola. É, o patrocinador. Agora, a segunda... Já... 2 tiros. 3. Estás a ver? O que é que saiu? Foi a conta que Deus fez. O drone já vinha doente. Então. O próprio drone já trazia... A pilha já vinha esgaçada, não é? Vinha a babar, porque o drone vinha mal disposto. Desazado. O próprio drone não estava a gostar do serviço. Porquê? Porque trazia um livro do Pedro Chagas Freitas. Zé. Não seria mais barato, por exemplo, a Amazon dar esteroides a pombos? Ou Chagas Freitas, por exemplo? Chagas Freitas. Bom, está bem visto, mas seja como for, contribuam para a iniciativa, porque a Quercus faz um trabalho louvável e a nossa floresta precisa. Viva a Quercus! Bom, se a nossa convidada de que nos ocupamos hoje acreditasse em nações, seria talvez a mais portuguesa a ter nascido do outro lado desta nossa jangada ibérica.
É uma mulher que se recusa a rótulos e designações. Esta semana temos a honra e o privilégio de podermos falar com uma mulher extraordinária. Senhoras e senhores, convosco, Pilar del Rio. Caríssima! Deixa-me dar-te os parabéns. Estás muito bonita. Obrigada. E dizer-te também que não faço ideia o que te passou pela cabeça para aceitares um convite desta natureza. Lo peor que le puede ocurrir a un ser humano, tener amigos. É, não é? Portanto, estás aqui porque foi metida uma cunha, por assim dizer. ¿Podemos decir un nombre? Miguel Gonçalves Mendes. Uma salva de palmas para o nosso amigo Miguel, que nos apresentou. Vamos falar dele mais à frente. Que nos apresentou e que de alguma forma fez com que o meu azeite de Oravante entre em tua casa e que... Para siempre. Para sempre. Viva lo que viva. Foi o contrato que fizemos. Eu trouxe hoje um garrafão de 5 litros de azeite Bruninho, lá da Quinta para a Pilar, e disse: até que vivas, traz sempre azeite de borla. Foi um bom contrato, hein? Há o azeite de borba e o azeite de borla. Exatamente. Yo puedo hasta pagar, ¿eh? Eu calculo que sim. És uma mulher muito rica, mas o teu dinheiro em minha casa não funciona. Vamos a ver, soy rica en afectos y en agradecimientos. Soy capaz de pagar un buen aceite. El aceite nos dio la vida. Exatamente. ¿Cuántas veces comimos solamente porque teníamos pan y aceite? Muitas vezes. E o sul da Europa está cravejado desse azeite que nos fez crescer e que nos alimentou. Falando do sul da Europa, vamos começar pela tua família, pelo início. Falar de ti é falar da Andaluzia, falar de uma família tradicional, mas gostávamos muito de ouvir da primeira pessoa a tua história de família. Andalucía es un bocadinho más bella que yo, ¿eh? Sim, Como 800 años más. muito bem. Mas também está muito bem tratada e veste-se muito bem. A veces, a veces. Sí, es una familia andaluza, mitad Granada, mitad Sevilla, y somos muchos hermanos, 15. Tu és a mais velha. Vaya por Dios. ¿Era preciso decirlo? Não, mas és a mais velha, sendo tu muito nova e muito bonita. Vale. O sea, Fala-nos da tua família. O que fazia a tua mãe e o que fazia o teu pai? Mi madre tenía fillos. Profissionalmente, não é? 15. Imagina. O sea, imagina 15 alumbramientos, son 15 gravideces, a 9 por 15, tú eres de ciencias. Sim. 9 por 15, 90, 99 vezes 5, 40, 130 meses grávida? Que esos son, bueno... Não sei. Eu tenho o problema das contas. Sí, eso nos pasa a todos. Não, mas são 130 meses de gravidez. Fez da tua mãe a heroína da tua vida, de alguma forma... Pero no por las gravideces, ¿eh? No. 135 é o número certo. Ainda bem que chegamos a eso. Era una mujer muy completa que, siendo y teniendo una gran personalidad, no tuvo más remedio que asumir valores que no eran los propios, que eran valores de su tiempo, de un tiempo de posguerra, de un tiempo... De uma Espanha a cicatrizar ainda, não é? Bom, a cicatrizar no, con la herida completamente abierta, la herida del franquismo. Y sobre todo, el nacionalcatolicismo, que era una forma que acá en Portugal no se entiende. Acá en Portugal no pasaron, hubo Salazar, hubo una dictadura, pero era completamente distinta. Había una separación relativa, pero había separación de poderes. En España no. O franquismo e a Igreja Católica... Os poderes todos estaban unidos. A Inquisição nasceu ali também, não é? A Inquisición hubo en todas partes, pero sí, es verdad que en España fue especialmente
o en una parte de España fue especialmente convulsa. Entonces mi madre tuvo que tener fillos para la patria. Teu pai que fazia? Diversas cosas. ¿Filhos? Sí. ¿Sabes que el otro día oí a una amiga en una emisora de radio decir una cosa estupenda? Es una amiga más o menos de mi edad y que decía que ella quería tener descendencia, pero no quería ser mae, quería ser pai. Claro, não tinha que trabalhar claro, em o sea, casa, aquela coisa toda, a logística toda Y dice, es que assustadora. las maes antes estaban en la casa, después fuimos modernas y salimos a trabajar a la rúa, con lo cual teníamos doble o triple trabajo, porque además teníamos que ser las mejores, nuestros hijos tenían que ser los más atentos, los más limpios, los más bien cuidados, porque si no sería un problema y la sociedad nos culparía que los fillos estaban abandonados porque nós íbamos a trabalhar na rúa. Enfim. Olha, deixa-me só voltar atrás para perceber que importância fulcral teve também, de alguma forma, a Igreja Católica na tua vida e na vossa família. Vocês são 15, tens um dos teus irmãos. Vamos começar pelos teus irmãos. Sabes o nome, naturalmente, dos 15? Imagina, o sea, ainda tengo esa capacidad. Muito Si bem. callar de aquí a poco ya no. Então vá. ¿Quieres que te lo diga? Maripili, Mari Carmen, Antoñito, Paquito, José, Mari Carito, Maringutia, Juanito, Maite, Miguelito, Jesucito, Ángel y Nacho, Luis y Miriam. Tens um irmão que é padre e tu, durante algum tempo, equacionaste na tua verde cabeça seres monja, seres freira. Exactamente, no freira, pero no me voy a poner a hacer disquisiciones ahora eclesiásticas entre lo que es un instituto secular y ser freira, no es para esta hora da noite. Hay una cosa que me parecía que era muchísimo interesante y era vivir por y para los demás. Entonces, hay una frase de San Pablo, no yo, sino Cristo en mí. Poder ser útil para otros seres humanos. Eso en la religión, en la caridad, y después, afortunadamente, conseguí dar un paso de la caridad a la solidaridad. E antes disso, pelo caminho da verdade, porque foste jornalista e muito boa. Fizeste televisão. Diz-me, da solidariedade, da caridade para a solidariedade, há aqui ainda a componente da verdade no jornalismo. Quando é que te apercebes que, eventualmente, o jornalismo, com 20 anos, vamos dar a verdade, vamos mudar o mundo, ainda havia esse lado utópico que hoje alimentas? Tu és uma mulher que todos os dias tenta mudar o mundo. Ou não? Não, o sea... Há lunes, folgas. Eu peço desculpa porque hoje também vamos falar, Bruninho, um bocadinho de língua de circo, porque o meu castelhano... É o castelhano do Sócrates, não é? É o castelhano do Sócrates, O igual. Sócrates é que falhava assim, também. Pero él hasta ahora ni siquiera eso. Faló portugués todo o tempo. Está a aquecer. É à espanhola, falei português à espanhola. Se um português vai à Espanha, ninguém te entende. Ai, não. Tens que coisa, olha, como vamos para ali? E então este tipo já... Entonces lo que pareces es otra cosa. És o quê? No sordomudo. Pareces otra cosa. Cuando a gesticular porque crees que moviendo mucho las manos. No, Há pessoas que hablam mais alto. Se hablares mais alto, pensas que estás sendo compreendido. Mentira. Claro, sí. Y si lo dices en infinitivos, yo, hablar, yo, falar. No, espera. Eu falar bem portugués. Eu falar bem, muito alto português. Te voy a decir una cosa. Nenhum portugués fala bem español. Castelhano. Nenhum. O sea, todos creéis que faláis, no faláis. Y no ha nacido ainda el español que consiga falar un bocadinho de portugués. Zero. É imposible. O sea, somos unas lenguas tan perto, tan cercanas, que é imposible.
falando das línguas e falando de Espanha, porque fico sempre com a sensação, enquanto jovem comunicador, que quando falamos de Espanha falamos de um país prismático. Falamos de várias identidades, vários povos, várias línguas. Existe ainda hoje pessoas que acreditam numa Espanha global, uma Espanha total, e existem pessoas que acreditam numa Espanha, não diria dividida, mas arrumada. Como é que tu vês o teu país? De momento ni siquiera diría España, diría las Españas. Hay distintas comunidades, somos un Estado autonómico, que es una forma de decir somos un Estado federal. Muito bem. No alcanzamos la definición de federal legalmente, pero en la práctica somos un Estado federal, con distintos idiomas en pie de igualdad, o galego, o vasco, o catalán y o castellano. Son idiomas. El idioma que nos unifica, que nos da personalidad, es el castellano, o también llamado español, pero el catalán es un idioma con reconocimiento constitucional, el vasco también, y el galego. Y somos una comunidad de comunidades. Y esa es nuestra gran maravilla. La gran riqueza que tiene el pueblo español es ser muchos. O sea, la gran riqueza de Fernando Pessoa era que eran muchos, ¿verdad? Eran distintos poetas. Pues la gran riqueza de España es ser distintas comunidades, distintos proyectos, distintas propuestas, y que todos pueden vivir en armonía, si los intereses creados no se ponen por meio. Muito bem. Como é que, antes de irmos à nossa viagem à Espanha, que foi a estreia da equipa do Depois Vai Saber e Nada, a andar de avião e aeroportos e gastar dinheiro, fomos a Lanzarote, naturalmente, mas eu queria que... Como é que tu vês uma monarquia espanhola que tem sabido dançar um pouco com a democracia, mas mantendo-se dona ainda de um cheiro antigo? Al principio, después de la muerte de Franco, la monarquía viene traída de la mano de Franco y después es asumida constitucionalmente. ¿Es el Estado ideal? Pues en el século XXI una monarquía, ¿qué quieres que te diga? Parece que es más interesante que haya una república. Pero mira, por acaso tenemos una monarquía, ahí están con aciertos, con erros, unos días mejor, otros días peor. No es el mayor problema que tenemos. ¿Sabes cuál es el problema? No llegar al salario mínimo, tener un desempleo alto, que la gente, los jóvenes no tengan trabajo. Que a banca fique con las casas de las personas. Que la banca fique con las casas de las personas, desde luego. Pero la forma de Estado es importante, pero no es ni el número 1, ni el número 2, ni el número 3. Pongamos que es el problema número 122. Muito bem. Entonces ahí lo acepto. Não te sabia tão amiga da monarquia. Soy amiga de algunos reyes. Muito bem. Bom, nós visitámos a Pilar em Lanzarote, numa casa onde os relógios marcam para sempre as 4 horas da tarde e onde nenhuma presença é tão forte como a de quem, infelizmente, já não lá está. Olá. Hola. Bom dia. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muito obrigado. Está muito bonita. Lanzarote a casa. Isso se lo dices a todas. Sim, é um truque velho, com licença. Señor, ¿está en su casa? Muchas gracias. Está en la casa de José Saramago, en Tías, en Lanzarote. Mueren ya las ilusiones de... Qual é o teu lugar nesta sala? Ahí me he tumbado. Aí me tombava. Tumbada. El sitio de José Saramago era este. O tempo nesta casa parou numa hora mítica, às 4 da tarde, 16 horas. Porquê? Pues... Ay, tengo vergüenza, hijo. Eu explico. Filho, Foi às 4 da tarde que se conheceram e, portanto, fica sempre essa hora marcada nestes relógios como uma eterna hora. Tal como él lo marcó, ahí está. Está
simple mesa de madera, que no tiene la más mínima importancia, se escribió ensayos sobre la ceguera, el último caderno. Que descobriste neste computador. Para confirmar una cosa, entro en cuadernos y me veo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y digo, pero no hay 6. Abro y ahí me encuentro efectivamente un archivo de notas, pero también me encuentro el libro. Vemos algunos de los autores preferidos de Saramago, Fernando Pessoa, Joyce. Joyce, Proust. Kafka, Camões. E Camões com 2 olhos. Camões com 2 olhos. É uma imagem Porque a absolutamente... iconografia do Camões remete-nos sempre para um homem que está desconfiado, até porque ele tem que mexer muito o pescoço. Tiveste, de alguma forma, o privilégio de ser as asas de um homem? Es verdad que el hombre decía que el mundo se sostiene en su órbita, es decir, asas, por la música, los sueños y también por las conversaciones de las mujeres. Y es verdad que conversación yo daba mucha, pero ahí, ficamos ahí. Estas tarefas mais simples e domésticas ajudam a abstrair-se das coisas da vida? Vamos a ver, plantearse si hacer esto te ayuda debe de ser cosa de ricos. Es que hay que hacerlo, querido. Y entonces hay que hacerlo, se hace. Punto. No hay problema ninguno. Queres ajuda? Ya he visto que has estado limpiando como quien no quería la cosa. O teu filho mostrou-me uma fotografia em que era um lote sem nada. Era un lote sin nada, no, con piedras. Com pedras e, Tuvimos e esta que areia traer vulcânica. piedra. Sí. Y aquí era donde Saramago se sentaba con Pepe, Greta y Camões. Bueno, Greta regular, Greta y Saramago no... Greta era tua, era tua. Es que era muchísimo antipática. Y José no le llamaba Greta, le llamaba cabra. O sea, y ella percibía. Eu também tenho um gato. Para quem visita a nossa casa se chama Gato, mas o seu nome verdadeiro é Cabrão. Anda cá, Cabrão. Greta intentó morder 2 o 3 veces a Saramago y como no lo conseguía, cada vez que veía a Saramago hacía... Cada vez que pasaba el camión del lixo grande, a ella le molestaba profundamente y se le enfrentaba al camión. Me parecía que era una imagen muy buena de lo que nos tenemos que ser en la vida. Sí, Resistentes. dice Saramago en uno de sus libros, aúlla. Entonces, si no podemos hacer otra cosa, si nos tienen así maniatados, por lo menos... O vivemos sempre. Gostaste? Gosté de ti, gosté da reportagem, não gostei de mim, porque me sacáis sempre tão feia. Não, mas isso é uma coisa que temos que desmascarar, porque tu és uma mulher muito bonita. Ya, y entonces, ¿qué me hacéis? ¿Qué me ponéis encima para parecer como si tuviera 70 Isso é um anos? feitiço que tu trazes. As mulheres andaluzas têm um feitiço que acham sempre que são feias. A Greta, será que ela preferia Lobo Antunes? Su cabeza não dava para tanto. Olha, vamos voltar às 4 da tarde ao Hotel Mundial. Tu lançaste Cafeteria. na cafetaria do Hotel Mundial. Desculpa. Sim, com certeza. Cá embaixo, não é? Às 4 da tarde ninguém sobe para quarto. Ninguém. E em 1984, bom, talvez. Às 4 da tarde tu tomaste a iniciativa de ligar a um escritor português de Espanha. Fala-nos desse primeiro contacto. 1984, portanto estamos a recuar. Sí. En cualquier caso, yo soy jornalista. Y disculpa, los jornalistas lo que más hacemos es ligar a personas. Sí. Entonces era muy normal. Entonces, pero no vine a hacer una entrevista, eso sí puedo decir. Vine a hacer el recorrido por las ruas de Lisboa de aquello que establece, el itinerario que establece o ano da morte de Ricardo Reis. Pero no fui sozinha. Vinieron antes y después muchas personas a hacer ese camino. Pero como decía un escritor andaluz que murió a poco tiempo, dice, él también vino, dice, pero ella ficó. Dice de mí. Sí, ligué a Saramago simplemente para felicitar por
por la maravilla del libro que había escrito. E depois encontraram-se e vamos ao primeiro, à vossa primeira saída. Saem do Martim Moniz, que é das praças mais feias de Pero estamos Lisboa. a trabajar en estos días para que haya una remodelación Sí. y la plaza fique verde, fique bonita, Não, mas fique é- un lugar de encontro. Mas sabes que ela é um lugar de encontro já e é provavelmente dos sítios mais multiculturais da cidade de Lisboa, mas arquitetonicamente sempre foi No, muito no, uma tenemos que catástrofe. tenemos que saltar espacios para podernos encontrar multilateralmente. Mas não me fuja, Dona Pilar. Diga. Sai do Hotel Mundial e vão os dois a um cemitério. Que sítio extraordinário. ¿Habrá alguna cosa más romántica? Romanticíssimo. Porque não há ninguém a ver, não é? Ninguém nos chateia num cemitério. Por acaso, había dos personas, aparte de Dios. Estaba un cobeiro Claro. e o taxista. O taxista está sempre, porque às vezes há gajos que se levantam e querem sair dali. No. Un taxista porque pensó que íbamos a salir por otra puerta. Ah, ficou à vossa O que espera. íbamos a ficar en la cova. No. Mas foram ver o jazigo do Fernando Pessoa. Donde ya no estaba Fernando Pessoa porque estaba ya en los Jerónimos, pero fuimos a ver a Bo de Fernando Pessoa y fuimos a leer unos poemas de Fernando Pessoa en ese lugar, sí. Limos. Depois foram para os Jerónimos. Pastelinho de Belém, tem que ser, não é? No, o taxista ya no daba para más. Mas depois esta relação manteve-se romanticamente e como todas as relações se querem, com muita escrita, relações entre um escritor e um jornalista, muitas cartas trocadas. Quando é que se apercebem, depois de tanta carta, que epá, isto já ultrapassou aqui a questão profissional e o Pessoa já morreu há tantos anos e eu tenho que voltar a Lisboa? ¿Sabes qué? Que Saramago, que tenía una falta de pudor enorme para contar las cosas y contaba mucho, eso no lo contó y yo también no lo voy a contar. Acho que fazes muito bem, até porque faz de mim um jornalista da ola, que é o que eu não sou. No, y no sabes lo que te pierdes. Porque si callas, habría unas historias por ahí. Macabras. Mira, macabras o interesantes. Interesantes, sí. Fulanita con menganito. Menganito con menganito, que es Não mejor ainda. acho nem unheta de ideia do que estás dizendo. O que has dito? Enganito. Bronito, compreendeste? Um pouquitinho. Bom, os portugueses sentimos-nos, e eu sinto que os portugueses são muito autocentrados, discutimos muito o que é isto de ser português, andamos sempre nesta, parece uma máquina de lavar, blum, blum, blum. Sabes quando metes uns ténis na máquina de lavar, estás sempre a ouvir blum, blum, blum. Porquê? Os espanhóis estão muito mais encontrados, os ingleses também, os franceses não discutem o que é ser francês, nós portugueses estamos sempre nisto. No. Não. Os portugueses sois pacíficamente añorantes de un pasado do rei Dom Sebastián. Os españoles nos matamos e os ingleses e os británicos casi. Casi. Bem, há quem diga que o Dom Sebastião nem foi à guerra, morreu de doença, não é? Morreu doente, morreu enfermo. Pero no lo cuentes, no lo digas, porque ainda estamos a esperar una mañana de noveiro que venga él aquí. Sabes com quem? Com o taxista. Aí está la clave. Antes de voltarmos a Lanzarote, tu mostraste-me naquela simples mesa de madeira a primeira edição do Levantados do Chão, onde estava um texto que eu quero ler, porque tu me pediste que eu lesse, de Almeida Garrett, Nas Viagens da Minha Terra. É um texto muito curto que José Saramago escolheu para abrir a porta ao Levantados do Chão. E é o seguinte: eu pergunto aos economistas, políticos, aos moralistas, se já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infâmia, à ignorância crapulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta para
produzir um rico? E com esta pergunta voltamos a Lanzarote, a um edifício extraordinário, que é a biblioteca, que tem uma oliveira que lhe faz uma sombra extraordinária. Vejam. La joya de la corona, José. Qué buenas estrellas estarán cubriendo los cielos de Lanzarote. La oliveira traída de Portugal, que vino pequeñita en el avión y mira cómo está. Vamos entrar? Vamos a entrar a la biblioteca. Esta é provavelmente das bibliotecas mais bonitas que eu conheço. Parabéns. Obrigada. Uma das últimas obras físicas de construção do José terá sido esta biblioteca. Sin duda. Él vino para esta mesa a trabajar. Fue magnífico la escritura del viaje do elefante. Él decía que los barritos del elefante le llamaban y que tenía que volver. Consiguió escribir un libro con un sentido de vida, de humor, de amor por la cultura portuguesa. En un estado muy frágil. Antes de começarmos, estava aqui um gato sentado. Yo no sé lo que gustan sentarse, pero gustan sobre todo exhibirse. Ellos ven una cámara y ponen una cosa. Esta zona da biblioteca foi a primeira a ser organizada, onde estão só autoras mulheres. Saramago no gustaba. Decía, ¿por qué? ¿Y por qué la vas a sacar? ¿Y por qué no fican? Y yo decía, porque las mujeres, en líneas generales, fueron humilladas por sus contemporáneos, como si fuera algo inferior. Y entonces he dicho, aquí va a ser algo superior. Li que, quando eras nova, não gostavas do Dom Quixote. No. O que é que vias no Quixote que não gostavas? Louco? Sí, que allá por donde iba pasando, con sus ínfulas de grandeza, provocaba que las personas reaccionaran y reaccionaran de forma grosera. Y necesité vivir unos cuantos años para darme cuenta que Don Quixote también era un pobre diablo. Podes ler-me um bocadinho de Dom Quixote em castelhano? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, panes para los Muy bien. Esto parece un programa ya de artes y letras. Has empezado con Almeida Garré y has terminado com Quixote. Mas tenho aqui outro Quixote, queres ver? Só para isto vir já cá para baixo. Eu fui à internet e descobri, quando fiz uma pesquisa de Cervantes, que é o autor, para quem não saiba, de Dom Quixote, descobri isto e pensei, isto é muito interessante para mostrar à Pilar. Porque há o Cervantes e há o Ser Despois. Vamos saber. Parvoíce. Peço desculpa. Oye, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿eh? Imagina. Sim. O sea, hay una forma de pensar y hay una forma de pensar en televisión. Exatamente. Porque no estábamos de acuerdo, yo desconocía esa imagen. Não? No sabía que la ibas a poner. Mas eu depois mando pelo WhatsApp. Yo no la voy a utilizar nunca. Não, podes mandar à tua irmã. À Maria. Bruninho, Diz, Jezinho. estás antes ou estás depois? Eu diria que venho do antes, mas estou ali no serve médio neste momento. Serve médio. A caminho para o E serve fresquinho. depois. Convém que estejas fresco. Pilar, como é que ocupas o teu dia, os teus dias, a tua vida agora? Fala-nos do teu trabalho, porque tens um trabalho que és porta-estandarte de uma carta de deveres que queres instituir no mundo. Tens essa ideia. Fala-nos da carta de deveres e fala-nos da Fundação José Saramago. Falo de la Declaración Universal de Derechos Humanos como el documento magnífico, lo más interesante que hemos producido en el siglo XX, que se ha producido. Declaración Universal de Derechos Humanos. El día que recibió el premio Nobel, Saramago dijo
que tal vez a esa declaración le faltara, dado que los gobiernos no habían sido capaces de cumplirla, dado que se llegaba más fácilmente a Marte que a nuestro propio semejante, tal vez se precisara la simetría de los deberes. Y ahí pensamos en Declaración Universal de Deberes Humanos. Una serie de juristas, activistas, filósofos, gente del mundo de la cultura, trabajando sobre todo en New México, se llegó a la conclusión, se llegó a una redacción de Declaración Universal de Deberes Humanos, que já entregamos em la ONU. Dá-nos um exemplo para percebermos, porque conhecemos a Carta Universal dos Direitos. Conocemos mal, no la hemos estudiado nunca. Sí. Y uno de nuestros deberes, o el primer deber, es que los derechos se conozcan y se cumplan. Entonces, queremos que los derechos estén en todos los planes de educación del mundo. Y un ejemplo, en el año 48, cuando se hizo la Declaración de Derechos, había asuntos que no podían estar en la agenda porque se venía de una Segunda Guerra Mundial, Pero, por ejemplo, el deber de cuidado, el deber de respeto, el deber medioambiental. Necesitamos cuidar el medio ambiente cada vez más. El dever de respeito. Mas isso que dizes faz todo sentido. Vamos mais facilmente a Marte do que vamos ao Mediterrâneo, onde se morre que nem tortos. Como estamos vendo. Voltando aqui e tu és uma fervorosa defensora da abolição de fronteiras, quer físicas, quer nacionais, quer de género. Precisamos de nos reinventar enquanto humanidade para a ausência do género? Pues como este programa fue feito, y así me convidaste, para falar de ti? No, de José Saramago. Não, de ti. No, hablamos siempre de José Saramago. Não, mas porque tu queres. Eu convidei-te a ti. Pero bueno, quedamos que era para hablar. Él decía una cosa que era muy interesante, y es que estamos en un proceso de humanización. Los seres humanos estamos en un proceso de humanización. Todavía no somos absolutamente la humanidad esa que soñamos, pero vamos a intentar. ¿Sabes cómo? Si no esperamos que venga un rey don Sebastián, si no esperamos un decreto ley, si no esperamos que los gobiernos o que las empresas, si lo hacemos nosotros. En casa, con los nuestros filhos, no, perdona, nos nossos en trabalhos. Casa, y en nuestros países y en nuestros continentes, porque, ¿sabes? Viviendo en Lanzarote descubrí una cosa, el mundo es un archipiélago. Eso lo dijo Joan de Melo un día en Lanzarote y adoré oírlo. El mundo es un archipiélago, cada uno de nosotros moramos en una isla y las islas todas se pueden poner en comunicación. Entonces, si tenemos que hacer cosas, no serán para nuestras casas, serán para el mundo. Solo que vamos a mejorar también nuestra casa. Claro, mas começamos connosco, não é? Pilar, lançar-te um desafio, porque voltando à biblioteca onde há um departamento só de senhoras escritoras, grandes escritoras, não tinha reparado, mas vi agora na imagem até Joan Baez, lá está, ao pé de Sofia, naturalmente. Mas há uma literatura masculina e uma literatura feminina. Consegues, enquanto fervorosa leitora, perceber se um texto foi escrito por uma mulher ou por um homem? No sé si percebo. Lo que sí sé es que a lo largo de la historia, si entras en un museo, no ves pinturas de mujeres. Já vamos, mas vamos a um teste de literatura. Vou-te ler 3 coisas. Não, tu não, vais-me dizer não, se... não, Sim, não, claro, não. claro, não. No me vas a hacer un examen que suspenda. No, ya bastante tengo con que la cámara en mi parte mala de la cara. A Pilar, quando fica aflita, Bruninho, já Fala muito para No, además te acabo de decir, sé que las mujeres no han podido escribir, que Virginia Woolf tuvo que hacer una habitación propia, un cuarto propio. Sé que a lo largo de la historia que el patriarcado lo inventan hombres, no lo inventan mujeres, y sé que ha habido mujeres que han escrito rompiendo demasiadas fronteras, rompiendo con demasiadas cosas y pagando un precio muy alto, y para publicar, en algunos casos, haciéndose pasar por hombres. Y ahora... até há muito pouco tempo,
Eu trabalhei com uma atriz que, como tu, também fazia traduções, a Fernanda Borsati, até 74 assinava como homem, porque não podia ser uma tradutora. Então, passas este desafio de eu te ler um parágrafo e dizeres-me se é um homem ou se é uma mulher? Lo passas. Muito bem. Lo paso sin hacer. Então, e música, gostas? Si es boa, sí. Mais ou menos. Fomos a uma jukebox e saiu-nos isto. Uma letra do José Saramago, numa das vozes mais encantadoras do nosso país, que eu sei que tu gostas muito e que para nós... E Saramago também gostava gostava. muitíssimo. Para nós que vimos da terra da fantasia, mas sempre aqui nesta dicotomia que o nada nos vai engolir, conseguimos trazer a enorme Teresa Salgueiro.
Parabéns. Boa noite. Pilar, junta-te aqui. Vamos falar só um bocadinho desta Alegria, que é um texto de um dos primeiros livros de poemas do José Saramago. Como é que a alegria, como é que esta alegria entrou na tua vida, Teresa? Bom, esta alegria entrou na minha vida gradualmente. Na verdade, há muito que eu tinha um tema que queria escrever, que tinha uma ideia, tinha a melodia de voz e tinha a ideia de que era um tema feliz, que tinha que ser sobre alguma coisa. E comecei, normalmente eu escrevo as letras, mas comecei a ler e encontrei este texto, este belíssimo poema do José Saramago, e peguei no poema, vi que era um poema, são quadras, não é? Sim. Com uma métrica muito Feliz. muito feliz, sim, e que seria boa para cantar e que, curiosamente, entrava na melodia. E depois é tudo uma coincidência, porque eu estava prestes a viajar para o México para me apresentar num concerto a convite da universidade, um concerto por altura da Feira do Livro de Guadalajara. E eu sabia que a Pilar lá estava, a Pilar já me andava a falar há imenso tempo da feira e que gostaria que eu estivesse lá. Então, um namoro Tudo antigo. coincidiu. Sim, nós conhecemos politicamente, pessoalmente, quero dizer. Há muito tempo que eu sigo a Pilar e o José, claro. Mas tive a felicidade de conhecer numa campanha política. Bom, e foi uma grande experiência. ¿Puedo decir a campaña política? Podes, claro que sí. Ella era la mandataria del profesor Sampaio da Novoa cuando se presentó A presidencia de la República. Y ahí fue un encuentro estupendo porque en esa campaña también la estaba y fuimos las dos, estuvimos en varios sitios juntas. Foi um privilégio muito grande ter-te aqui, mas queríamos só passar assim, Era a revista isso, obrigada. rapidamente a qualidade destes instrumentistas que veio aqui a brilhantar a nossa noite. É uma alegria contar com eles, entusiasmaram-se também em fazermos juntos este tema, não é? Arranjá-lo. E estamos aqui com o Fábio Palma no acordeão, Salva de palmas para o Fábio. o Rui Lobato na guitarra, o Oscar Torres no contrabaixo e na guitarra um companheiro de há muitos anos, um feliz reencontro para mim e para todos nós, um encontro que é termos na guitarra o José Peixoto. Grande José Peixoto. Bem-ajam, bem-vindos. Obrigada. Gostava de dar aqui oportunidade de datas. Há aquela coisa, os artistas têm sempre uma data que é importante. Qual é a tua próxima data assim fundamental? A próxima data fundamental será no Marvão, no dia, se não estou em engano, no dia 27 de junho. Muito bem. Antes estou em Itália. Julho, exato, claro, obrigada. bem. É este ano. É o único país do mundo em que estamos sempre em olho. Julho. De julho, antes estamos por Itália e, entretanto, a ideia é marcar mais datas. Uma ou vidazinha seja, há simples, mais... não é? Itália, Sim. estamos aqui, estamos ali. Exato, sempre em viagem, mas acima de tudo com muita alegria. É uma alegria cantar este tema e, acima de tudo, a ideia que eu sempre tive desde o início, e quando pude surpreender a Pilar com este tema no concerto no México, foi sempre com a ideia de que a alegria é um direito que nós todos temos o dever de tentar dar a cada um de nós. E de respeitar. Muito bem. Muito obrigado por teres feito a alegria de vir até aqui e de nos dar o teu enorme talento. Teresa Salgueiro. Pilar, sabes? Não danço. Vamos novamente a Lanzarote, porque não falamos só de cultura. Também gostamos de comer, de beber, de viajar, de ver uns geysers e uns camelos que são uma merda. Vamos... Ai, desculpe. No se dice Não se diz... eso de los camellos. Como se diz merda em espanhol? Mierda, pero... Metes um i e pronto, e faz toda a diferença. No, perdona. Pero Vos eres lo mesmo. Pero lo dices de otras cosas, pero no de los pobres camellos. São Se a mí no me palavras importa tuas. decir mierda, ¿eh? São palavras tuas. Vamos, carísimos telespectadores, novamente a Lanzarote, los geysers. Vamos lá, pessoal, então, passear contigo, amar e ser feliz. Olha lá. Mas hoje estás mais bonita. Ya, pero ahí estoy muy interesante. Não, mas hoje estás mais bonita porque estás em 3D. Espera. Pasear contigo
amar e ser feliz. Deixas uma convidada, pá. Sempre com merdas, mexendo las mulheres. ¿A ti qué te importa? Esto es Lanzarote. Ese es el paisaje de frente. Eso es Lanzarote que tenemos. Mas estes camelos não contam? No, son una mierda. Mira, mira ese paisaje. Y esto se llama Uga, donde fue esa discusión de Hillary Clinton. Essa é a melhor cena do filme. Essa e uma tua a dizer acredito imenso na ciência, não tenho espaço para estar deprimida. Te tomas un comprimido y te vas a trabajar. Bora! Esto sería el parque de Timanfaya. Es mejor oírlo con el silencio. Te durmas, ¿ah? Contigo, amar y ser feliz. Mirad qué bonito. ¿Ves? Ese es el Valle de la Tranquilidad. Y son todo cráteras. 270 cráteras hay. Llegamos, cariños. Como me cargo, como un legarto. Deixa assim. Antes que caia um aí, fica chorizo francês. Esta é a zona mais kitsch da ilha, não é? Um restaurante com um senhor. O que é que fazes? Ah, eu meto água no geyser. É um aguadeiro de geyser. Vai dar água ao geyser? Vai dar água ao geyser. Pero lo que es bonito es pensar que el agua sale así por la temperatura que hay en el interior de la Tierra. Si se toca, Se queima. a él le ofrecieron tocarla, pero no era tan valiente. Ui. A mí me dieron para lá tocar la tierra que estava muito caliente. Eu lá sentido la tierra. Vamos falar e vamos voltar às coisas sérias e vamos falar da obra de José Saramago, porque falámos ali de um filme que é fundamental na minha vida enquanto devorador de documentários. É dos formatos que mais gosto, são documentários. E o filme José e Pilar, do Miguel Gonçalves Mendes, é provavelmente dos documentários biográficos que mais me atraiu até hoje, e foi ele que me levou até ti e até à obra, novamente, de José Saramago. Quero agradecer naturalmente ao Miguel este privilégio. Começámos por aqui, ainda não acabámos, mas temos que fazer aqui este sublinhado desse filme extraordinário. Gostaste de fazer esse filme? Gosté. Gosté porque tuve la conciencia desde el principio de que iba a ser un testimonio fundamental de José Saramago que iba a quedar registrado. Saramago en su cotidianidad, nunca en su intimidad, ¿eh? Claro. Intimidad nunca, cotidianidad sí. La cotidianidad de un hombre que piensa, que trabaja, que viaja, que se enfrenta a distintas adversidades. Lo que Miguel no podía imaginar nunca era, primero, ni Miguel ni nosotros, que iba a durar 4 años el filme y que por medio Saramago iba a ficar doente, iba a estar a punto de morir, iba a recuperar la vida, iba a volver a escribir un libro, no 1, sino 4, pero que ese libro, A viaje en do elefante, le iba a mantener vivo e iba a cumplir su promesa e ir a presentarlo a Brasil. Entonces, essa força de um ser humano... E é um dos livros mais bem-humorados do José Saramago, com mais comédia. Começa na cama, a rainha e um rei a discutirem o que é que vão dar a um primo. Portanto... Um elefante. Um elefante. Deixa-me perguntar-te, não sabíamos que iriam acontecer tantas coisas na vida de alguém em 4 anos, não se pode prever, mas há um conjunto de adaptações da obra de José Saramago que têm vindo a ser feitas muito felizes. Lembro-me de filmes, lembro-me de teatro, lembro-me de ter visto o ensaio sobre a cegueira no Bando, no Teatro da Trindade, ensinado pelo Bando, pelo João Brites, a música, da Teresa Salgueiro. Sentes que há aqui espaço para que esta obra infecte outras zonas da criação? Claro.
Mira, probablemente el primer registro que salió de esos libros fue a otro lugar, fue la ópera. Y fueron varias óperas de Saramago, nada más y nada menos que producidas por el Teatro a la Scala de Milán. Claro. Es decir, la cima. Ha habido varios filmes y en estos momentos se está en preparación varias series de televisión. Una en Portugal, O ano da morte, Ricardo Reis, pero también hay una producción internacional norteamericana, canadiense, sobre intermitencia. Está también una solicitud para hacer ensaios sobre a cegueira e ensaios sobre a Como é que tu lucidez. fazes a gestão dessas propostas que são feitas? No, Porque esos son profesionales. não, mas tu avalias em última análise. Não. Não? No, no, porque donde haya un profesional siempre mejor que un aficionado. Não, Então, digo eu, enquanto protetora, o cuidadora. sí, pero o agente literario sabe con quién está y con quién no está, y es el agente quien dice esto debe ir por aquí o esto caminho é no. este. Porque si no, nós que vamos a saber. Voltando ao José e Pilar, reveste naquele filme, no sentido em que 200 ou 300 há vezes. pessoas que viram uma Pilar e outras que viram outra. Eu me apaixonei pela mulher que vi, porque eu gosto de mulheres que tomam conta Há que fazer SEAS, aquilo que dizias no início do programa. E tu agarras sempre o touro pelos cornos, mas isso nem sempre é bem visto. Sentes que há pessoas que se afastaram ou que te começaram a ver de outra forma depois do filme? Es un derecho que tienen las personas a gustar de unos sí y de otros no. Yo ahí no tengo nada que decir. Muito bem. Bela resposta. Vamos a depoimentos. Gostas que falem sobre ti? No. Bruno, gostas que falem sobre ti? Me incomoda. Mas quando falam sobre ti também começas a falar. És tímida, No. mas púdica, ligeiramente. También no. Qual é... No. Meu Deus, qual é o teu maior defeito, Pilar? ¿Tengo que decirlo? No. O sea, no voy a Con decirlo en licencia. público. Ao ouvido. Sabes, Pilar, vamos fingir que não está aqui ninguém. No. Qual é o teu maior defeito? No, espera. Adoro que te pongas aquí porque así aparece mi lado bueno. Ah, sim. Então, mas se queres, posso ir Não, para não, aqui. não. Pilar, Ah, vale. então, qual é o teu maior defeito? ¿Tú crees que yo voy a confesar que tengo defectos? Estás muy enganado. Então, pronto. Desse ângulo, que é difícil para a realização, mas que ficas tão bem, qual é a tua maior virtude? Gosto deste passear. Diz-me. ¿Sabes qué? Ver a los seres humanos y no decirle, estás patético. Ah, que bueno. Olha. Vamos ouvir a opinião de pessoas que são muito importantes na tua vida sobre ti. Quando quiser. Anda. ¿Te sientes pronto? No. É o momento mais kitsch de tu vida. Vamos? No sé si conseguiré. Buena suerte. O que é que amas mais da vida? Bueno. Mi madre es una de esas cosas que... Una de esas personas que más amo en la vida, desde luego. Se quisesses ter um superpoder, Ser invisible, por ejemplo. Tal vez. qual é o pior defeito da senhora tua mãe? La energía. La energía es el defecto y también la virtud. Pilar. Pues Pilar es como su nombre, una pila humana. Quiero decir, una persona llena de energía, ¿no? Así como una flor de volcán. Pilar es una luchadora desde pequeñita, es la mayor de 15 hermanos. Fue la primera que se enfrenta a mi padre, que era un señor de derecha y conservador, y nos fue abriendo el camino al resto, siempre luchando por los demás, pero desde pequeñita, asumiendo roles que no le correspondían, pero asumió el rol de hermana mayor. Y lo ha sido así. Arranja-me um defeito à senhora tua mãe que não seja uma virtude. Outro? Outro. Dois.
Un defecto, que nunca te deja pagar nada. Nunca deja pagar Nunca nada. deja pagar nada. Que trabaja demasiado y nos exige mucho al resto de la humanidad. Pero bueno, entiendo que eso es un defecto para mí. En su casa nunca puedes ni fregar ni ayudarle porque odia el ruido de la loza y no le gusta nada que ayudes. Sí, es un poco frustrante. Es difícil, es muy perfecta. Pilar, defectos. Esto me mató. Não tens defeitos. Disculpa, lo que no tienen es valor de decirlos. Eles não têm coragem. Então, No ten coraje para Claro. decirlos, claro. Pero defecto Pois teño. dormiu na rua todos, coitado. Aquela Marga era a veterinária. De Saramago. Como é que o Saramago não tinha um médico e tinha um veterinário? Es lo que le decían siempre. Pero, ¿sabes lo peor? Não. Es que el lugar donde moramos en Lanzarote se llama Tías. Tías. Y entonces ella tiene puesto un rótulo que pone veterinaria de Tías. Y hubo un día un señor que por acaso ella gustaba de él hasta ese momento y dijo, veterinaria de Tías, ¿qué eres? Ginecóloga. Y se acabó. Olha, vamos só. Não temos muito mais tempo e temos que correr aqui. O que é fundamental falarmos hoje e já na televisão? O que é que não podemos deixar cair? Jamais. Contar lo que está pasando y no lo que le interesa a las empresas. Contar lo que pasa de verdad. A veces dedicamos demasiado tiempo a cháchara, a comentario, a dijo, me dijo, le respondió. No, mientras tanto nos está pasando la vida con historias hermosas que nos estamos a contar. Bien contadas además, del mundo. Romper fronteras, llegar más lejos. Hacemos un pequeño nacionalismo barato. Chega, não é? Vamos preocupar-nos com aquilo que é fundamental. Disseste-me que, e foi uma das coisas que me deixou a pensar nas nossas conversas, que ficaste, e o filme do Miguel Gonçalves Mendes fala disso, de uma discussão que tens com o Saramago por causa da Hillary e do Obama. E continuas a subscrever, porque sei que sim, que preferias que uma mulher tivesse ganho ao Obama. Fala-nos dessa questão, porque eu acho que o problema aí era a mulher que estás a defender. No, no, absolutamente no. La prueba, ¿sabes dónde está? En que en los 200 y no sé cuántos años de historia de Estados Unidos, de América del Norte, no ha habido nunca ninguna mujer y no siempre estaba Hillary. Mas também não tinha havido um negro. Y me pareció fantástico que hubiera un negro. Me parece estupendo. Pero tengo que decir que una parte, que negros hay hombres y mujeres. Y la mitad de la humanidad y de la población es mujer y fue preterida. Pero lo peor de todo es que fue preterida por un payaso también. Porque Obama era un hombre del mismo partido y era una opción democrática. Cuando fue un payaso, el actual presidente de Estados Unidos, la población también prefirieron un payaso antes que a una mujer. Esto es muy fuerte. Mas aí, deixa-me perguntar-te, não será um erro de casting, não será aquela mulher um erro de casting? Es que también un error de casting debió de ser tener a Dilma en Brasil y le hicieron un impeachment. Lo que sufrió en Chile Bachelet, sí, también hay que contarlo. Lo que le están haciendo en Argentina a Cristina es demasiado. O sea, siempre, y bueno, y por no poner cosas que estamos viendo de algunas primeras ministras europeas que lo que no dirían de ningún hombre lo están diciendo de ellas. Portanto, o caminho é sempre ainda más difícil para las mujeres. Es absolutamente más complicado. No hemos llegado a la igualdad legal, pero tampoco hemos llegado a la igualdad social y, lo que es peor,
al reconocimiento de la igualdad en el interior de nosotros mismos, a decir, hombre y mujer tienen los mismos derechos, pueden ir a los mismos Que sitios. caiam as fronteiras interiores que as próprias mulheres ainda alimentam, não é? Las propias mujeres alimentan, atención, porque les fue Incutido. porque el patriarcado no lo inventa ninguna mujer, lo inventan hombres y lo pasan hombres. Te recuerdo que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo No há es Dios, filhos. pero no hay mujer. Tenho um microfone que me cai. Minha cara Pilar del Rio é um grande desafio, é quase um atrevimento. Mas espero que não leves a mal que eu me arme agora em jogral com o meu pobre talento. E permite-me que te diga que a tua figura intriga como o nome que te dão, que as aparências enganam e por isso alguns reclamam seres uma flor de vulcão. Porque fazes questão de estar discreta, mas a lutar do lado certo da história e és ciosa do teu lar, onde sentes respirar os afetos da memória. Só és frágil na aparência, porque tens a resistência de quem sabe o seu caminho e avança convencida que só faz sentido a vida se não se avança sozinho. Mas no silêncio do mundo, no silêncio mais profundo, lá onde o amor ainda arde, é onde podes pilar, obrigar o tempo a parar, a las 4 en punto de la tarde. Oh. No sabía que era poeta. No soy. Pedro Malaquias é um dos nossos autores. Gostaste? El Lorquiano. ¿Diz? Lorquiano. Sí. A las 4 de la tarde. Federico García Lorca decía a las 5 de la tarde. Eran Saramago las era um bocadinho melhor e, portanto, antecipou-se uma hora. Porque é que é fundamental para fecharmos, olharmos sempre para Saramago e não nos esquecermos de um homem que renasce aos 60 anos, quando edita o seu primeiro livro. Para fechar, porque é que a obra dele é tão fundamental? Porque nos hace más enteros y nos hace más grandes, porque nos hace más sabios y nos hace, sobre todo, más buenos, mejores. Muito obrigado, Pilar, por teres vindo a brilhantar este programa, por nos fazer... Não. É fundamental o teu papel de mulher no mundo. És uma mulher extraordinária, és certamente uma flor de vulcão. Uma freira, has visto? Mas olha, vou-te só contar para fechar. No supermercado há 2 dias estavam 3 freiras à minha frente com um carro cheio de gelados. E eu perguntei, não vos sabia com o pecado da gula? Somos muitas! Foi o nosso programa com a enorme Pilar del Rio. Para a semana depois vai saber e à tourada, não estamos cá, mas voltamos para um especial em Beja. Viva Beja! Daqui a Beja é a terra do Bruno, um programa de mão beijada. Beijinhos, obrigado. Um momento altamente legal, uma caneta, vamos fazer a vitrine, tirar uma vaca, vamos fazer um olho na vaca, outro olho na vaca, um nariz na vaca, cabelos na vaca. Vamos pintar aqui o nariz da vaca. Lá. Vaca es la vida.